Olá, seja bem-vindo a este episódio 260 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje é um dia muito especial, daí esta minha voz extremamente entusiasmada, e um programa especialíssimo, porque foi há precisamente 5 anos, no dia 3 de julho de 2019, que nasceu o E o Resto é História. Já viste? Ao fim de 5 anos, 260 episódios e 7,5 milhões de downloads, aqui estamos nós, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. Ou ainda mais. Ainda mais entusiasmo. Cada vez mais entusiasmado. E neste intervalo de tempo, E o Resto da História transformou-se, como se sabe, num podcast de sucesso, e por isso vai daqui um agradecimento muito especial pela atenção que nos tem sido dispensada. Muito obrigado a quem nos ouve. Eu espero que continuem desse lado por muitos mais anos. E parabéns também para ti, Rui, pelo teu talento, trabalho e por tudo o que temos aprendido contigo ao longo destes anos. Como dizem sempre muitos ouvintes, verdadeiro serviço público. Bom, nós estivemos a pensar no que poderíamos oferecer aos nossos ouvintes, assim, mesmo de especial nesta ocasião, e surgiu-nos esta ideia. Escolher os 5 momentos mais marcantes da história de Portugal. Então, são 5 anos de vida e 5 momentos da história de Portugal. Rui, o desafio é este. Portanto, se um turista cheio de pressa te apanhar ali na Baixa de Lisboa ou no centro do Porto e te pedir para resumires os 900 anos da história de Portugal em 5 acontecimentos absolutamente fundamentais, que 5 acontecimentos é que escolherias? Um por cada ano do resto da história. Vou começar por confessar uma coisa. Eu ia fazer batota. Fazes sempre, Rui. Não é fácil escolher 5 momentos numa história de 900 anos. Há muito por onde escolher. É claro, e tu tens a versão a escolher coisas óbvias, portanto aposto que não vai aparecer a Batalha de Aljubarrota. Não vamos ser tão extremos como isso. Ainda vai Bem, mas eu escolhi 5 momentos que têm estas características. São momentos que confirmam ou lançam outros momentos marcantes da história de Portugal. Portanto, desta maneira, os momentos que escolhi remetem para outros momentos anteriores e posteriores e, portanto, são mais do que 5 momentos verdadeiramente aquilo que eu escolhi. Essa é a batota? Sim, de uma certa maneira, acabo por escolher mais do que um. Quer dizer, mais do que um. Em cada um escolho mais. Cada um remete para outros momentos. Fazias isso, mas não confessavas, Rui. Mas a tua honestidade intelectual é terrível. É um péssimo defeito. Eu acho que vale a pena confessar, precisamente até para justificar que estes são 5 momentos marcantes da história de Portugal. Muito bem. Bem, o primeiro momento. Espera aí. Isto não é assim sem mais nem menos, que isto, como é um programa especial, eu arranjei um sonzinho, que é para não serem assim, virem todos de seguida, sem nenhum cortezinho. Espera aí, eu arranjei Isto é introduzido com um momento musical. Sim, é introduzido com um momento musical que o Bernardo nos arranjou. Muito obrigado. Queres ver? Olha cá, pronto, lá está. Eu tinha pedido um tiro de canhão napoleónico, mas o Bernardo não arranjou, acho lamentável. Este parece mais simpático do que o momento bélico. Bem, o primeiro momento. Já falámos aqui dele. Aliás, dos vários momentos, penso que falámos de quase todos nestes programas durante 5 anos, o que quer dizer que estamos a cobrir momentos essenciais da história, que temos andado a cobrir momentos essenciais da história de Portugal. O primeiro momento é a crise dinástica de 1383, isto é, o momento em que o mestre de aviso, o Dom João, filho do rei Dom Pedro, o irmão do rei Dom Fernando, contestou o plano da rainha Dona Leonor de Teles e do seu favorito, o Conde Andeiro, para fazerem suceder ao rei Dom Fernando, que tinha morrido, a sua filha, a infanta Dona Beatriz, casada com o rei de Castela. E como nós falámos aqui disso, como sabem, esta revolta em Lisboa, do mestre de aviso, vai levar depois à aclamação do mestre como rei de Portugal e à Batalha de Aljubarrota em 1385. Bem, podem dizer-me agora, ou escolher este como o primeiro momento marcante. Então, e o primeiro momento não é aquele em que Dom Afonso Henriques se declara rei de Portugal no século XII, 1100, e inicia a autonomia do reino de Portugal. E sem dúvida que sim, sem dúvida que esse é um momento crucial. É o momento da fundação. Então, porquê é que eu escolhi 1383? A razão é esta. Porque se o rei de Castela se tivesse tornado rei de Portugal em 1383 e Portugal tivesse ficado unido a Castela a partir deste fim do século XIV, há a possibilidade, temos de admitir a possibilidade que o reino de Portugal tivesse ficado na história
apenas como um reino medieval dos séculos XII, XIII e XIV. Como outros reinos medievais peninsulares, que também foram independentes na Idade Média e que a partir dos séculos XV e XVI acabaram por se sumir na coroa de Castela. Houve um reino da Galiza, houve um reino de Aragão, houve outros reinos independentes durante pouco tempo, durante muito tempo, ao longo da Idade Média, e que depois desapareceram com a afirmação da monarquia Ou seja, tu achas que é 1385 que... Em 1383, sim, eu diria que em 1383 teve dois efeitos. Quer dizer, garantiu que o reino de Portugal se ia manter independente nos séculos XV e XVI, isto é, no momento crucial da expansão ultramarina. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os navegadores portugueses que descobriram e que andaram a conquistar depois territórios no resto do mundo, o fizeram em nome do rei de Portugal e não em nome do rei de Castela, ou do rei de Castela como rei de Portugal. Portanto, este é algo muito importante, quer dizer, isto é depois o reino de Portugal que faz os descobrimentos, aqueles descobrimentos que vão depois constituir o Império Português, mas também em 1383 e 1385, portanto a revolta de 1383 e depois a Batalha de Aljubarrota em 1385, criaram uma memória fundamental de resistência, de recusa na integração em Castela. Isto é, há de repente ali uma população que diz nós não somos castelhanos, não queremos ter o reino de Castela. Certo. E tu achas que vai ter impacto após a morte de Dom Sebastião, é isso? Mesmo depois, em 1580, quando finalmente Portugal é unido à monarquia de Filipe II. Reparem, nesse momento, Portugal segue o destino dos outros reinos da Península Ibérica, mas estes séculos, este século XV e este século XVI, deram aso a muita coisa. Nessa altura já há a memória das navegações e das conquistas ultramarinas, isto é, como a ideia desta projeção imperial do Reino de Portugal, e há os Lusíadas também. Isto é, Camões escreve em português os Lusíadas. Há uma literatura nacional de grande qualidade reconhecida na Europa. Portanto, era demasiado tarde para Portugal se desvanecer numa monarquia ibérica. Ora, em 1383 nós ainda não temos estas coisas. Portanto, o que eu estou a dizer é sim, talvez Portugal tivesse mais tarde recuperado a sua autonomia. Não estamos aqui, não temos a certeza, os contrafactuais em história não são certos. Mas digamos que estes 2 séculos de independência garantidos pela revolta do Mestre Davis em 1383 garantiram mesmo que o Reino de Portugal seria muito mais difícil apagar o Reino de Portugal do que os outros reinos ibéricos. Muito bem. E além disso criou outras coisas também, 1383-85, a revolta do Mestre Davis, por exemplo, também criou a tradição da aliança inglesa, por exemplo. Sim, que durou até hoje, verdadeiramente. Ok, isso foi o primeiro momento? O primeiro momento. E agora vamos para o segundo momento? Vamos para o segundo momento. Espera aí. Segundo momento. Aposto que até hoje nunca tinhas tido uma introdução. Acho que nas conferências que tu dás não costuma haver estes sons. Antes de começares a falar. Não, falta-me esses sons. É uma excelente ideia que eu gostava de introduzir isso também. O segundo momento, também talvez não seja o que os nossos ouvintes poderiam estar a esperar. Eu vou já dizer, não é a viagem de Vasco da Gama à Índia de 1497-98, embora essa viagem seja absolutamente fundamental, não estou a negar a sua importância, mas é a Batalha de Dio, na costa da Índia, em 2 de fevereiro de 1509. Nesse dia, uma armada portuguesa com 19 navios, 1.600 homens de tripulação, comandada pelo primeiro vice-rei da Índia, o Dom Francisco de Almeida, derrotou uma armada do sultão do Egito, comandada pelo Emir Hussein, uma armada que tinha vindo do Mar Vermelho e depois tinha sido reforçada com outras armadas locais, do rei de Cambaia, por exemplo. Esta armada egípcia já tinha, no ano anterior, em 1508, derrotado uma força naval portuguesa em Shaul, uma força naval, aliás, comandada pelo filho do vice-rei, o Dom Lourenço de Almeida, o que deu asa àquela famosa frase que foi atribuída
ao Dom Francisco de Almeida, quem comeu o frango tem de comer o galo ou pagá-lo, quer dizer, portanto, ele resolveu fazer com que eles pagassem o frango. E a 2 de fevereiro de 1509, ao largo de Dio, toda a frota egípcia foi destruída pela armada portuguesa de Dom Francisco de Almeida. Esta armada tinha chegado à Índia em 1505, portanto, 7 anos depois de Vasco da Gama. Claro que já tinham chegado, entretanto, outras armadas, não era a primeira grande armada que tinha chegado à Índia, havia do Pedro Álvares Cabral, que pelo caminho descobriu o Brasil em 1500, mas se há a armada do Sultão do Egito, que era a única força naval no Índico capaz de desafiar os portugueses em pé de igualdade, se essa armada tivesse vencido o Dom Francisco de Almeida em 1509, os portugueses teriam sido varridos do mar Índico. Ora bem, nós temos de pensar que o comércio, nesta época, estava intimamente associado ao poder militar. Isto é, fazia comércio no mar quem mandava no mar, quem tinha armadas militares, quer dizer, para garantir que não havia piratas, que não havia outras forças navais a tentar capturar os barcos de comércio portugueses. Podias não mandar em terra, não é? E não mandavas, mas tinhas de mandar no mar. Mas tinhas de mandar no mar. Certo. Ora bem, vamos imaginar que a armada do Dom Francisco de Almeida, em vez de ter vencido, tinha perdido. É verdade, o rei Dom Manuel, em Lisboa, podia ter mandado outra armada, tinha recebido a notícia, as nossas armadas foram destruídas no Índico, vamos mandar outras. Mas entretanto, o que é que teria acontecido? Entretanto, o comércio tinha sido interrompido, e ia provavelmente parecer, sim, primeiro que lá chegasse, um ano ou dois, portanto, o comércio teria sido interrompido. E ia parecer certamente que as despesas militares começavam a ser maiores do que as receitas comerciais. E talvez houvesse conselheiros do rei, como o velho do Restelo nos Lusíadas de Camões, a dizer talvez isto não seja um grande negócio. Sim. Portanto, o que é que isto podia ter acontecido? E imaginem que teria convencido o rei, não é um grande negócio verdadeiramente. Isto queria dizer que a viagem do Vasco da Gama podia ter ficado, em vez de ser o princípio do domínio português nos mares da Ásia, podia ter ficado pura e simplesmente como uma viagem de descobrimento, uma espécie de viagem de Fernando Magalhães. Portanto, a Batalha de Dio, no dia 2 de fevereiro de 1509, confirmou um domínio militar português no Índico, que permitiu depois ao Afonso de Albuquerque, que sucedeu no governo da Índia, do governo da Índia portuguesa, ao Dom Francisco de Almeida, conquistar Goa em 1510 e, portanto, lançou um ascendente português no comércio marítimo da Ásia, que explica a importância depois que os portugueses tiveram no comércio da Índia, enfim, de toda aquela zona que hoje é a Indonésia, e da China e do Japão, de que falámos aqui há uns programas atrás. Portanto, esta vitória de 1509, 2 de fevereiro de 1509, Dom Francisco de Almeida em Dio, é absolutamente fundamental. Ou seja, tão importante como chegar à Índia era manter ficar lá na Índia. Era manter a carreira das Índias. Tão importante como abrir a porta foi manter a porta aberta, quer dizer, ou talvez até ainda mais importante. Muito bem, certo. Então vamos para o terceiro momento. E então? O terceiro momento, vamos saltar agora várias épocas. E também posso ter saltado coisas que os ouvintes estariam à espera de que eu referisse. Mas o terceiro momento é no princípio do século XIX e é o fim do Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Era assim que se chamava a monarquia portuguesa a independência em 1822. É a separação, exato, do Reino do Brasil em setembro de 1822. O Reino do Brasil tornou-se um império. O imperador é o príncipe real português, que estava no Brasil, o filho de Dom João VI. E este é o grande momento do começo da época contemporânea em Portugal. Em 1822, Portugal era parte de uma monarquia intercontinental. Portugal não era a parte mais importante, como tinham dito vários conselheiros do rei Dom João VI antes de 1820. A parte mais importante era o Brasil, toda a gente tinha essa noção. O Brasil tinha então uma população nas suas cidades e nas zonas de colonização
portanto, sem contar com os índios. Talvez com o equivalente à população portuguesa, se contarmos também os escravos de origem africana, era uma grande concentração de escravos, o Brasil, mas o seu comércio era uma das grandes fontes da receita da monarquia portuguesa e, mais do que isso, o Brasil era a garantia da independência dos reinos de Portugal, dos reis de Portugal na Europa. Isto é, os reis de Portugal na Europa estavam num reino pequeno, ameaçado pelos outros Estados europeus. E no Brasil, e por isso é que Dom João VI tinha ficado no Brasil depois de 1807, o rei de Portugal estava, digamos, à vontade, não estava ameaçado diretamente por ingleses, franceses e espanhóis. E tudo isso ficou em causa em 1822, portanto, porque há gente que acha que o Brasil garantia também a independência dos reis de Portugal e ao perder-se o Brasil, essa independência também podia estar em causa. Foi o grande trauma nacional? Não é bem o grande trauma nacional, mas é aquilo que muda a vida nacional, quer dizer, obriga a mudar a vida nacional. É verdade que esta relação de Portugal com o Brasil não era uma relação pacífica. Em 1820 tinha havido uma revolução em Portugal, a Revolução Liberal, agosto de 1820 no Porto, em grande medida motivada porque o Dom João VI tinha preferido ficar no Brasil mesmo depois do fim das guerras com a França. Em 1820 os portugueses sentiam-se a colónia do Brasil, uma colónia do Brasil, isto é, o governo estava no Rio de Janeiro, o governo principal, havia também um governo em Lisboa, e os liberais, em 1820, não quiseram apenas dar uma Constituição ao Reino de Portugal, mas quiseram voltar a situar a capital da monarquia portuguesa em Lisboa. E isso vai provocar, nos anos, entre 1820 e 1822, a revolta do Brasil. Então é o Brasil que começa a sentir-se outra vez uma colónia de Portugal, quando afinal já tinha sido a cabeça do Império durante uma série de anos. Agora, nós sabemos, falámos aqui da Vila Francada de 1823 há um ano, sabemos que esta perda do Brasil pôs toda a gente em Portugal contra o governo liberal, isto é, toda a gente culpou o governo liberal pela perda do Brasil, mas ainda tinham a esperança de voltarem a unir-se em Portugal se derrubassem o governo de Lisboa. E quando se percebeu, e este é que é o ponto, mas quando se percebeu que a perda do Brasil era definitiva, isto é, que não haveria possibilidades de voltar a reconstituir o Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves, que existia em 1822, essa perda do Brasil vai servir de grande razão para fazer reformas em Portugal, as grandes reformas liberais. Em 1832, em plena Guerra Civil, o Mouzinho da Silveira, que é o grande ministro reformador do governo liberal, o que é que ele vai invocar para justificar as grandes reformas que ele vai fazer? Ele vai dizer que se perdeu-se o Brasil, perdeu-se a receita do Brasil e, portanto, o país tem de mudar, tem de se tornar aquilo que nós hoje diríamos mais competitivo. E por isso mudou tudo, não é? Isso por isso lançou uma enorme revolução legislativa que acabou com o chamado antigo regime, as instituições tradicionais, que segundo Mouzinho da Silveira era um impedimento à criação de riqueza, como os morgados, as rendas da nobreza, os conventos, aquela mistura que havia entre administração e justiça. Isto é, a perda do Brasil justificou o aspecto radical que o liberalismo teve em Portugal no século XIX, portanto, animado por esta ideia que é nós vivíamos dos rendimentos externos, dos rendimentos do comércio do Brasil, esses rendimentos acabaram, agora temos de viver do trabalho dentro do Portugal europeu e, portanto, temos de fazer essas enormes mudanças. Também há uma outra ideia aqui, houve outras ideias que começaram aqui, portanto, uma das ideias foi esta, o país tem de mudar todo, o país, e começou de facto a mudar em 1832, 10 anos depois da perda do Brasil. Há uma outra ideia, que é a ideia de criar outros Brasis, isto é, perdemos um Brasil, temos de arranjar outro Brasil. Isto vai explicar a colonização da África a partir do fim do século XIX e depois até o empenho de vários regimes, monarquia constitucional, Primeira República, o Estado Novo, até 1974, em manter as colónias. Isto é a ideia de Portugal precisa de um Brasil, precisa de outro Brasil, agora já seria em África, por exemplo, Angola. E também outra ideia também que esta perda do Brasil sugere em 1974, 1975, durante a descolonização, a ideia de que a descolonização seria
o mesmo que tinha acontecido em 1822, isto é, a criação de Brasis independentes. Portanto, a perda do Brasil ficou como uma espécie de um modelo da história, quer dizer, que vai inspirar os portugueses em vários momentos da sua história nos 200 anos seguintes. Para mudarem completamente Portugal, para tentarem arranjar outro Brasil ou para se consolarem com a perda das colónias, dizendo não, isto foi a criação de um outro Brasil independente. Nós estamos a celebrar o nosso 5º aniversário, um dia muito bonito, e então o desafio que lançámos aos nossos ouvintes e também ao Rui foi escolher 5 momentos da história de Portugal especialmente marcantes. Como o Rui é o Rui, ele foge sempre às coisas mais óbvias. Bem, enfim, a independência do Brasil, talvez pudéssemos dizer que essa tinha que lá estar. Mas, de resto, não houve calcaço-arquivir nem coisa nenhuma. Foi 1383, quando Portugal garante a sua independência de Castela, e depois a Batalha de Dio, e não a chegada de Vasco da Gama à Índia, porque foi aquilo que garantiu a nossa presença na Ásia durante... mais uns bons 100 anos. Sim, e mais qualquer coisa, não é? 100 e tal anos, e agora tivemos a independência do Brasil, mas ainda há mais 2 momentos para descobrir. Já estamos no século XIX, portanto não é preciso ser um grande gênio para tentar adivinhar que o próximo será já no século XX, o grande forte momento. Vamos ver, mas antes disso... Ora bem, é no século XX, é no século XX. Podia ter sido, sei lá, o mapa cor-de-rosa, o ultimato inglês, não foi. Adivinhaste, é no século XX. Podia ter sido. E o assassinato do rei Dom Carlos. Não. É um assassinato também. O quarto momento também já falámos aqui. O quarto momento é a Noite Sangrenta de 19 de outubro de 1921. É mesmo vontade de ser diferente ao Rui. Já falámos aqui, o Dom Carlos dedicámos um problema. Portanto, deixa-me explicar. A queda da monarquia para ti não te impressionou. Deixa-me explicar então, conta lá. Porque é que escolhi. Obviamente, o assassinato do rei Dom Carlos é um momento fundamental, mas porque é que escolhi, apesar de tudo, a Noite Sangrenta de 19 de outubro de 1921? A noite, falámos aqui dela, portanto, é uma revolta da esquerda radical do Partido Republicano Português, o partido tinha sido dirigido até 1917 por Afonso Costa e que tinha dominado os governos da República. Todos os governos da República, quase todos os governos da República são dominados por este partido. E é uma revolta da ala radical desse partido que levou ao assassinato do chefe do governo, na altura, um chefe de um governo da direita republicana, da chamada direita republicana, e levou também ao assassinato dos fundadores da República, o Machado Santos e o José Carlos da Maia, que sempre se tinham oposto ao domínio da esquerda radical e anticatólica do Partido Republicano. Isto é um momento, esta Noite Sangrenta de 19 de outubro de 1921 é um momento terrível para a história da Primeira República, mas eu vou defender aqui que também é um momento que definiu a história de Portugal no século XX. E porquê? Em 1921, o presidente era o António José de Almeida, também uma figura da direita republicana. Ele era presidente da República desde 1919. E o que é que a República estava a tentar em 1921? Estava a tentar provar que podia ser um regime como tinha sido a monarquia constitucional até 1910. Isto é, um regime em que 2 grandes partidos, um de direita e outro de esquerda, vamos dizer assim, alternavam no poder, ou podiam alternar no poder. E em 1921 a República tinha um governo da direita republicana, chefiada por António Granjo, que era o líder da direita. E o que é que esta revolta, uma revolta em Lisboa... E Afonso Costa já tinha sido afastado. Afonso Costa tinha sido afastado por Sidónio Pais em 1917. Estava em França, nunca mais voltou a Portugal, nunca mais esteve em Portugal. Ora bem, portanto, temos um governo da direita republicana com António Granjo, e o que é que esta revolta armada, é uma revolta armada, violenta, da esquerda radical, apoiada na Guarda Nacional Republicana em Lisboa, o que é que esta revolta armada sugeriu, isto é, demonstrou que a ala radical do Partido Republicano, que tinha uma força enorme,
não ia consentir numa rotação pacífica no poder na República. Isto é, que não admitia que a direita republicana governasse. Quer dizer, só eles é que podiam, só o Partido Republicano e a ala radical do Partido Republicano é que podiam governar. Sempre que houvesse um governo de que eles não gostassem, eles iam se revoltar e iam tentar destruir o governo. E depois o massacre, e é um massacre em público. Estas pessoas que eu aqui falei, o António Granjo, o chefe do governo e líder da direita republicana, o Machado Santos, o José Carlos da Maia, foram massacrados em público, no meio de multidão. Isto é, foi um linchamento, foram linchamentos, quer dizer, pelaquela multidão de militantes da esquerda republicana que os lincharam em público. Isto deu a ideia da extrema violência a que esta esquerda estava disposta a ir para impedir que mais alguém governasse na República. E os brandos costumes? Pois, não eram muito brandos nesta altura. Esta corrente radical ficou a ser conhecida como a corrente outubrista, precisamente por este 19 de outubro. Ora bem, esta noite sangrenta, eu diria, teve um efeito tremendo na história de Portugal do século XX. Pareceu provar que uma democracia eleitoral com alternância pacífica no poder era impossível em Portugal. Isto é, esta esquerda radical nunca ia aceitar isso. E isto, obviamente, convenceu muita gente a apoiar, em 1922, o movimento das Forças Armadas que instaurou uma ditadura militar em Portugal. A ditadura militar parecia ser a única alternativa ao poder desta esquerda radical em Portugal. Não havia outra. Quer dizer, só a força. Tu vês na Noite Sangrenta e no famoso comboio fantasma esse berço... A caminhoneta fantasma. Esse berço do é um elemento fundamental que é invocado constantemente pela propaganda salazarista, quando Salazar se ascende ao poder, a partir de 1928, para justificar a ditadura. Isto é, portanto, basicamente o que os salazaristas vão dizer durante décadas, até depois da Segunda Guerra Mundial, é ou têm isto que tem, ou os portugueses, ou têm este regime, a nossa ditadura, ou então têm o outubrismo, têm as noites sangrentas de 1921 outra vez. Portanto, ou nós, ou isto, quer dizer. E a maior parte das pessoas, durante décadas, fez as contas e disse, se calhar, isto é menos mau do que... fundamentalmente católicos, toda a gente das direitas, liberais, conservadores, toda a gente disse, bem, é preferível ter isto do que ter os outros a massacrarem-nos em público. Portanto, eu diria que este momento de o 19 de outubro de 1921 é um momento-chave para perceber a história portuguesa durante a maior parte do século XX e o caráter depois autoritário dessa história, isto é, a longa duração da ditadura iniciada em 1926 com a ditadura militar e depois o Estado Novo a partir de 1933, não se percebe sem esta memória que durante imenso tempo os portugueses tiveram do 19 de outubro de 1921 e da maneira como o 19 de outubro de 1921 alienou em relação à República todo um setor enorme de opinião, quer dizer, que, digamos, quase mais de metade do país ficou a saber que não tinha lugar naquele regime. Certo. Muito bem. Então vamos para o nosso quinto e último momento. E pronto, é a última vez que vais ouvir este som, mas eu sei que o vais levar. Estava habituado eu sei que o vais levar contigo no coração, Rui. É então, conta-me lá. E nos nervos também. Mas enfim. Nos nervos. Olha, é pena que se fosse com o som do canhão napoleónico. Eu estaria aqui a saltar cada vez que mudávamos de momento. Pois é, lamentável. Bom, então vá, diz lá, quinto momento. Também já aqui falámos dele, se calhar alguns, isto é um convite aos nossos ouvintes para irem pesquisar o longo arquivo, os 260 episódios e o resto da história. Que momento é esse? Já falámos aqui dele, sim, senhora, também adivinhaste. É o momento, em 1948, em que Salazar, portanto 2 anos depois 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, Salazar decide inserir Portugal nos esquemas do Plano Marshall,
portanto, da ajuda americana à Europa Ocidental, já falámos aqui desse plano. É uma decisão... Tu gostas de ser original, Rui, tens que admitir. Não é? Portanto, nem sequer é chegada do Salazar ao poder, nada disso. Deixa-me explicar... Nem o Humberto Delgado, não, é 1948. Deixa-me explicar porque é que esta decisão porque é que este momento é marcante no sentido que vai definir, vai determinar o resto da história de Portugal, eu diria, então, até hoje. Quer dizer, até hoje, até à democracia. Até à democracia, até hoje. Até hoje. Esta decisão de inserir Portugal no plano Marshall é uma decisão motivada pela necessidade. O país precisava... A primeira tendência da ditadura salazarista tinha sido para recusar, não vamos ficar... Houve uma resistência. Não vamos ficar dependentes dos americanos, da ajuda americana. Até porque não tínhamos estado envolvidos na guerra. Não, é porque com a ajuda vinha sempre a influência dos Estados Unidos. Quer dizer, quem dá dinheiro geralmente tem depois ganha um ascendente, quer dizer, sobre aquele que recebe o dinheiro. Esta, portanto, é uma decisão, não é uma decisão entusiástica, é uma decisão motivada pela necessidade. Portugal estava a ficar sem divisas, precisava de importar bens essenciais, teve de recorrer ao programa de ajudas que os Estados Unidos tinham aberto aos países da Europa e que os países da Europa Ocidental, destruídos pela guerra, aproveitaram para comprar, sobretudo, aliás, até produtos americanos e depois para importar tecnologia americana. Mas nós dissemos aqui, quando falámos do Plano Marshall, iniciado em 1947, que o Plano Marshall não foi apenas um momento de ajuda dos Estados Unidos à Europa destruída pela guerra, foi também o princípio da integração europeia. Isto é, o Plano Marshall lançou as estruturas da cooperação e da ligação entre os vários países da Europa Ocidental, que depois vêm a ser desenvolvidos na década seguinte, na década de 50, para dar origem, por exemplo, à Comunidade Económica Europeia, à área europeia do comércio livre, etc., e outras instituições, como, por exemplo, a OCDE, que tem a origem no Plano Marshall. Quer dizer, e a que Portugal passa a pertencer quando adere ao Plano Marshall, porque aquilo que depois, aliás, na altura não se chamava OCDE, ainda não se chamava OCDE, é uma estrutura que é montada precisamente para garantir a cooperação entre estes vários países que estão a receber ajuda americana. Ora bem, esta inserção da ditadura portuguesa digamos, no começo da integração europeia, no fim da década de 40, é fundamental, porque reparem, em 1948 Portugal é uma ditadura que tem uma visão ideológica, não é apenas uma situação ditatorial, é uma ditadura que tem uma visão ideológica diferente das democracias pluralistas da Europa Ocidental, portanto diz que é um Estado corporativo, é uma ditadura que tem colónias e que diz que com essas colónias pode ser um mundo à parte, o mundo português. Portanto, não precisa da Europa. Nós não é bem... Portugal, como alguns vão dizer a seguir, Portugal não é um país europeu, é um país euro-africano. Portanto, esta ditadura tem uma ideologia que é uma ideologia de uma certa separação da Europa, dizer nós não pertencemos a não temos este regime destas democracias liberais, não acreditamos nestas democracias liberais, temos uma outra ideia de regime, quer dizer, não somos apenas uma ditadura ocasional, somos um regime autoritário, corporativo, com uma doutrina própria, como Salazar dizia, e além disso temos aqui o nosso império, o Império Português, que nos permite ser autónomos, um mundo à parte, quer dizer, que nos permite ser autónomos desse mundo de democracias que os Estados Unidos estão a montar na Europa. Agora, ao mesmo tempo que há este discurso, há a realidade da inserção de Portugal nas estruturas da integração europeia. Foi a única ditadura a receber o apoio do Plano Marshall? No fim dos anos 40 foi, quer dizer, porque a Espanha está completamente, a Espanha, que era a outra ditadura na Europa Ocidental, está completamente excluída e as ditaduras comunistas não aceitaram, recusaram o Plano Marshall, apesar dos Estados Unidos terem oferecido, mas a União Soviética, obviamente, disse logo que não, porque percebeu que isso iria levar a uma influência americana em países que o Exército Vermelho tinha ocupado. Mas Salazar, portanto, ao aceitar a integração no Plano Marshall, na OCDE, depois a integração na NATO em 1949, que tornou as Forças Armadas Portuguesas
completamente dependentes dos esquemas de estrutura e de armamento da Europa Ocidental. E a seguir, ao permitir a integração de Portugal na área europeia de comércio livre, na EFTA, em 1960. E depois, já sem Salazar, Marcelo Caetano, ao pedir a associação comercial com a Comunidade Económica Europeia em 1972. Quer dizer, o que a ditadura salazarista acaba por fazer é encaixar Portugal no chamado mundo livre na Europa, isto é, no mundo das democracias liberais. E, de alguma maneira, ao fazer isto, vai definir o destino de Portugal. Isto é, porquê? Porque dos anos 1950 para os anos 1970, as relações comerciais de Portugal com a Europa Ocidental vão se tornar extraordinariamente importantes, vão se tornar muito mais importantes do que as relações de Portugal com as suas colónias africanas, mas muito mais importantes. Os imigrantes portugueses, isto é, os portugueses que saem de Portugal, preferem ir para a Europa em vez de ir para a África. Portanto, eles, para a França e para a Espanha, e para a Alemanha, para a França e para a Alemanha. E esta relação com o país, com a Europa, feita através das estruturas de integração europeias, vai industrializar Portugal, vai pôr termo à sociedade rural em Portugal. E vai fazer outra coisa, que é uma coisa também extraordinariamente importante. Em 1974, em 1975, quando cai a ditadura salazarista, com a Revolução de 25 de Abril de 1974, e quando surgem, associados a grupos militares, ideias de quase parecidas com o salazarismo, quer dizer, de fazer Portugal diferente do resto da Europa, de associar Portugal ao terceiro mundo, de fazer de Portugal uma espécie de Cuba, como se dizia na altura, enfim, de uma maneira um bocadinho chocarreira, fazer de Portugal a Cuba na Europa. Essas ideias chocaram com a integração de Portugal na Europa Ocidental. Isto é, com a enorme integração demográfica, isto é, a enorme população portuguesa que já está em França e de cujas remessas, as famosas remessas dos imigrantes, a balança de pagamentos de português dependia totalmente, com o facto do turismo da Europa Ocidental ser também fundamental para a economia portuguesa, e depois com o facto de as exportações para a Europa e as importações da Europa também serem, enfim, o pulmão da economia portuguesa. Portanto, em 1974-75, quando, tal como os salazaristas nos anos 50 e 60, houve gente, agora do outro ponto, na esquerda revolucionária, na esquerda radical, que diz: nós não temos nada a ver com a Europa, vamos separar-nos da Europa e vamos associar-nos aos países do terceiro mundo que querem fazer revoluções socialistas e implantar regimes de partido único, etc., etc., chocaram com o facto de Portugal estar completamente integrado na Europa Ocidental e de não ser possível, portanto, romper com isso. E isso é expresso pelos portugueses nas eleições de 25 de Abril de 1975, também aqui já falámos, como também um momento fundamental da história portuguesa recente. Os portugueses escolherem partidos que, precisamente, o que é que define esses partidos que ganham as eleições? O Partido Socialista, o Partido Popular Democrático e depois também o CDS, que também faz maioria com estes partidos. O que define estes partidos é precisamente proporem modelos sociais parecidos com os da Europa Ocidental e proporem até, aliás, que isso vai depois ser confirmado pelo pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia em 1977, proporem também uma maior integração ainda de Portugal na Europa unida, na Europa Ocidental unida. Portanto, isto começa em 1948. Isto é, essa decisão de 1948 de entrar no Plano Marshall, digamos, determinou a história portuguesa nas décadas seguintes. Muito bem. Bom, nós só começámos em 2019 e ainda assim cá estamos também. 5 anos depois, cheios de energia. Para a semana há mais um episódio do Resto da História. E para finalizar, só para ti, Rui. É o fim. Mas desta vez é o fim, não há outro momento. Até para a semana.